Are you ready for Vocês estão tonight? prontos para essa noite? I've told you yesterday we laid the foundation. Eu disse a vocês mais cedo, ontem nós estabelecemos os fundamentos. Are they going to fix that sound? And this morning I told you this was a day of revelation. Eu te disse que hoje é um dia de revelação. You see, we cannot receive revelation E se vocês não perceberem essa revelação, until we have a foundation. você não consegue receber a revelação enquanto você não tem um fundamento. We have to understand God and His plan. Nós temos que entender Deus e o plano dele. When you see the big picture of His plan, Quando você vê a grande imagem do plano de Deus, then He can begin showing you the things então ele começa a te mostrar as coisas that are the treasures of God, que são os tesouros de Deus, that are the things that are amazing. que são as coisas que são maravilhosas. That's what I was talking to you about this morning. Então eu estava falando isso com vocês essa manhã. When the Spirit of God was given, Quando o Espírito de Deus foi dado, everything changed. tudo mudou. That's a revelation. Isso é uma revelação. So that from now on, we have new ability. Então de agora em diante nós temos uma nova habilidade. And God has changed everything. E Deus mudou tudo. And our challenge is to learn to think big with God. E o nosso desafio agora é aprender a pensar grande com Deus. We have to think with God. Nós temos que pensar com Deus. We cannot be ordinary. Nós não podemos ser comuns. We cannot be like everyone else. Nós não podemos ser como todo mundo. When we think like everyone else, something's wrong. Porque quando nós pensamos assim como todo mundo pensa, há algo errado conosco. Jesus said, "You're in the world, but you're not of the world." Jesus disse que vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. That's what I'm talking to you about tonight. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. I'm going to talk to you about how we bring the will of God in heaven to earth. E eu quero falar com vocês essa noite sobre como trazer a vontade de Deus do céu para a terra. Are you ready? Vocês estão prontos? Raise your hands. Levante suas mãos. Say thank you, Jesus. Diga obrigado, Jesus. You give me the capacity to know you. O Senhor me dá a capacidade de te conhecer. You teach me by your Spirit. O Senhor me ensina através do seu Espírito. You love me. O Senhor me ama. You trust me. O Senhor confia em mim. You have a good plan for my life. O Senhor tem um bom plano para a minha vida. Now open the eyes of my understanding. Então agora abra os olhos do meu entendimento. Show me things that I didn't know before. Me mostre coisas que eu não sabia antes. And may we hear wonderful things E que nós possamos ouvir coisas maravilhosas. that stir our hearts to serve you. Que vão mover o nosso coração para te servir. Give us revelation Nos dá a revelação. that helps us to bring you to people. Que nos ajuda a trazer o Senhor para as pessoas. We want to win souls. Nós queremos ganhar almas. We want to do your will. Nós queremos fazer a sua vontade. Now we present ourselves to you. E agora nós apresentamos a nós mesmos ao Senhor. Teach us Nos ensine. in the name of Jesus. No nome de Jesus. And we say thank E you nós dizemos obrigado. and amen. E amém. Amen. Amen. Amém. Amen. God bless you. You can be Deus seated. abençoe vocês. Vocês podem se sentar. I am talking to you tonight about the kingdom of God. Eu estou falando com vocês essa noite sobre o reino de Deus. That sounds very lofty. Isso parece algo assim muito chique, Sounds very super spiritual. parece algo muito espiritual. And my desire is to bring that idea
into a realm that we can understand. E o meu desejo é trazer esse conceito para vocês em um nível em que nós possamos entender. You see, we do not relate to kingdom. Então entenda que nós não temos relacionamento com um reino. If you live in England, you relate. Se você vivesse na Inglaterra, no Reino Unido, você teria relacionamento com o reino, But not in Brazil, mas não no Brasil, not in the United States. não nos Estados Unidos. We, as people of the United States, we left England. Nós, como pessoas cidadãos dos Estados Unidos, nós deixamos a Inglaterra. We didn't like the king. Nós não gostamos de quem? King. Nós não gostamos do rei. We left the monarch. Nós deixamos a monarquia. We were tired of that. Nós estávamos cansados disso. We were tired of the religion of the king. Estávamos cansados da religião do rei. And so we came to a new place. Então viemos para um novo lugar. So in the United States, to discuss the kingdom of God is not really a popular topic. Então, nos Estados Unidos, discutir o reino de Deus não é um tema muito popular, We have no point of understanding. porque nós não temos um ponto de entendimento sobre isso. To the Jews of the first century, they had an understanding Para os judeus do primeiro século, eles tinham um entendimento, because their history was filled with kings. porque a história deles era cheia de reis. And they were remembering the promises of the prophets. E eles estavam se lembrando das promessas dos profetas. That God had promised there would always be a king sitting on the throne of David. Porque Deus prometeu que sempre haveria um rei se sentando no trono de Davi. And that kingdom would never end. E que aquele reino nunca se acabaria. And that king would rule E aquele rei governaria over all the kingdoms of the earth. sobre todos os reinos da terra. And he would reign forever. E que ele reinaria para sempre. And so the Jewish people of Jesus' day, Então, os judeus do tempo de Jesus, when terms like the kingdom of God were mentioned, quando termos como o reino de Deus foram mencionados, they got excited. eles ficaram muito animados. The kingdom of David is going to be O reestablished. reino de Davi vai ser reestabelecido. Now we can get rid of the Romans. Agora nós podemos ficar livres dos romanos. Now we can be the special people. Agora nós podemos ser as pessoas especiais. And we'll have our own king. E nós vamos ter o nosso próprio rei. And he will reign over everybody else. E ele vai reinar acima de todos os reis. That's what they thought. Acima de todo mundo. And that's what they were expecting. Isso é o que eles estavam esperando, é o que eles tinham pensado. Well, they were wrong too. Mas eles também estavam errados. Let's dig into this idea. Vamos entrar bem profundo nessa ideia agora. Why do we even need to discuss it? Por que nós precisamos pelo menos discutir isso? We discuss it because it's a Bible term. Primeiro, nós discutimos isso porque é um termo da Bíblia. If it's in the Bible, we need to understand. Se está na Bíblia, eu preciso entender isso. In the English Bible, E na Bíblia em inglês, the phrase kingdom of God is used 76 times. o termo reino de Deus é usado 76 vezes. And the kingdom of heaven is used 38 times. E o reino dos céus é usado 38 vezes. So that's a term that's very common in the New Testament. Então, esse é um termo que é muito comum no Novo Testamento. So there's something we need to know. Então, tem algo que precisamos saber. And it's not complicated. E não é complicado. Let's read Acts chapter 1. Vamos ler Atos capítulo 1. I referred to this passage this morning, Essa manhã eu mencionei essa passagem, but now we're going to read it. mas agora nós vamos ler. Beginning at verse 1. Começando no versículo 1. The former account I made, O Theophilus, Fiz o primeiro tratado ao Teófilo. this is the writer of the Gospel of Luke. Esse é o escritor do Evangelho de Lucas. Luke and Acts are part 1 and part 2. Lucas e Atos são parte 1 e parte 2. So, when Luke was written, it was the story of Jesus' life. Então, quando Lucas foi escrito, era a história da vida de Jesus. And the book of Acts was written as part 2. E o livro de Atos foi escrito como parte 2. Luke records what
God did through Christ in his earthly mission. E Lucas regrava tudo aquilo que foi dado por Deus através da missão terrena de Jesus Cristo. And the book of Acts records what God did by his Spirit through people. E o livro de Atos retrata e grava tudo aquilo que Deus fez através das pessoas e através do Espírito So dele. what God began to do through Jesus, Então o que Deus começou a fazer através de what he Jesus, began to do and o que ele teach, começou a fazer e ensinar, what he demonstrated, o que ele demonstrou, what he taught, o que ele ensinou, was continued by his followers foi continuado pelos seus seguidores, through the same Spirit. através do mesmo Espírito. We've been talking about that. Nós falamos sobre isso. So that's what the writer is talking about. Então é sobre isso que o escritor está falando a The respeito. former account was the Gospel of Luke. O primeiro tratado era o Evangelho de Lucas. So the former account was about all that Jesus began to do and teach E o primeiro tratado foi tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, until the day that he was taken up. até o dia em que ele foi recebido nos céus, em cima. After he, through the Holy Spirit, had given commandments to his apostles, Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos, whom he had chosen, que ele escolhera, and to whom he also presented himself alive aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, by many infallible proofs. através de muitas provas infalíveis. I love this. Eu amo isso. Jesus has always proven himself. Jesus sempre provou a si mesmo. He is not only word that became flesh. Ele não é só a palavra, o verbo que se fez carne. He's the word that became flesh that demonstrated the will of God. Ele é o verbo que se fez carne que demonstrou a palavra de Deus, So that we could see the proof. para que nós pudéssemos ver a prova. Goes on to say, E ele continua dizendo: he was then seen by them during 40 days. sendo visto por eles por espaço de 40 dias. And he was, listen to this, Prestem atenção nisso. he was speaking for 40 days concerning the kingdom of God. Ele ficou falando durante 40 dias com relação ao reino de Deus. Wouldn't you love to have followed him around for those 40 days? Você não teria amado segui-lo durante esses 40 dias? What was he talking for 40 days about the kingdom of O God? que ele ficou falando durante esses 40 dias sobre o reino de Deus? Why was it so important that his followers understood the kingdom of God? Por que era tão importante que os seus seguidores entendessem sobre o reino de Deus? This is what we're thinking about tonight. E é sobre isso que nós vamos pensar essa noite. Because the answer to that is very significant to our lives. Porque a resposta para isso é muito significante para as nossas vidas. According to the scripture, De acordo com as Escrituras, Jesus was an itinerant rabbi. Jesus era um rabino itinerante He fit within the Jewish system. dentro do sistema judaico. And he traveled from place to place. E ele viajava de lugar para lugar. And he would teach. E ele ensinava. And he taught in parables. E ele ensinou através de parábolas. That was not unusual for a rabbi. Isso não era incomum para um rabino. So Jesus was teaching in parables. Então Jesus estava ensinando através de parábolas. The scripture records 30 parables of Jesus. E as Escrituras gravam 30 parábolas de Jesus. And 7 of those are considered kingdom parables. E 7 delas são consideradas parábolas do reino. That must be important. Deve ser importante, correto? So Jesus is trying to help us understand the kingdom of God. Então Jesus estava tentando nos fazer entender o reino de Deus. Because every parable gives us a practical picture of what a spiritual truth is. Porque cada parábola nos dá uma figura prática de o que uma verdade espiritual é. Let me read one of them. Deixe-me ler uma delas com você. I like the one in Mark chapter 4. Eu gosto daquela em Marcos capítulo 4. We begin at verse 30. Nós começamos no versículo 30. It's only 3 verses. São só 3 versículos. Jesus said, Jesus disse:
To what shall we liken the kingdom of God? A que assemelharemos o reino de Deus? Or with what parable shall we picture it? Ou com que parábola o representaremos? It's like a mustard seed, É como um grão de mostarda, which when it is sown in the ground, que quando se semeia na terra, it's smaller than all of the seeds on earth. é menor do que todas as sementes da terra. But when it is sown, Mas quando é semeado, it grows up ele cresce and it becomes greater than all the e herbs. se torna maior do que And it, tudo. and it shoots out large branches E ele começa a ter galhos muito grandes, so that the birds of the air may nest De- under its shade. de forma que as aves do céu podem aninhar-se embaixo de sua sombra. This is a beautiful picture. Isso é uma imagem linda. This is a picture of the kingdom of God. Isso é uma imagem do reino de Deus. Something that begins small. Algo que começa pequeno It looks insignificant. e parece insignificante. It doesn't look threatening. E não parece ameaçador, But it is sown. mas quando é semeado. Do you remember the scripture that Jesus quoted? Se lembra das escrituras que Jesus He mencionou? said, except a kernel of wheat falls to the ground and dies, A menos que um grão de trigo cair na terra e morrer, it remains alone. ele permanece só. But when it dies, Mas quando ele morre, it produces a great harvest. ele produz uma grande colheita. So you see, these are word pictures that Jesus used to help us understand. Então entenda que essas são palavras que produzem imagens e Jesus fazia isso para nos ajudar a entender. So now he's likening that seed to the kingdom of God. Então ele está comparando agora essa semente ao reino de It's Deus. something that's amazing. É algo que é maravilhoso. You can't quite explain it. Você não consegue explicar isso It direito. doesn't look important, Não parece importante, but when you plant it, mas quando você planta isso, it becomes something se torna algo that's greater than anything. que é maior do que qualquer outra And coisa. it's not just to be big. E não é só para ser grande. It doesn't just put out branches. Não é só para ter galhos It's grandes. a place of safety. É um lugar de It's segurança. a place where the birds of the air can come. É um lugar onde as aves do céu podem It's a vir. place where they can make their nest. É um lugar onde as aves It's podem a fazer seu place ninho. where they can bear offspring. É um lugar onde eles podem se aninhar. It's a place where life can continue. É um lugar onde a vida pode continuar. That's a picture of the kingdom of God. Isso é uma imagem do reino de Deus. One of 7 parables. Uma das 7 parábolas. I told you yesterday E eu te disse ontem that there are 650 million spirit-filled believers in the earth. que há 650 milhões de cristãos cheios do Espírito Santo na Terra. This is amazing. E isso é maravilhoso. Well, the early church didn't look very big. Entenda, porque a igreja primitiva não parecia muito grande. These persecuted followers of Christ, they didn't look very threatening. Esses seguidores de Cristo perseguidos não pareciam muito ameaçadores. They were being martyred. Eles foram martirizados, They were being eaten by animals. eles foram comidos por animais, They were being boiled in oil. eles foram cozidos, fritos no óleo. This movement was being stamped out by Rome. Esse movimento estava sendo pressionado por It didn't Roma. look very harmful. Não parecia realmente It ameaçador. didn't look very powerful. Não parecia muito poderoso. But look today. Mas olhe hoje, 650 million 650 milhões. people like you and me Pessoas como você e eu, who have received Christ, que receberam a Cristo, who have believed on Christ as our que Savior. creram que Cristo é o Salvador. But not only that, Mas não só isso. we have believed in the filling of His Spirit, Nós cremos também em sermos cheios do Espírito so Santo. that the same Spirit that empowered Jesus can empower us. Nós cremos também que esse mesmo Espírito que empoderou Jesus nos empoderou So também. that we can continue the ministry of Jesus. E por causa disso nós podemos continuar o ministério de We Jesus. are a powerful force. Porque nós somos uma força poderosa. There are believers like us in every nation of the world. Tem cristãos, crentes como nós em toda a nação da terra. Did you know the fastest growing church in the world Você sabe- is in Iran? Você sabia que a igreja que está com o crescimento mais rápido no mundo é no Irã? Iran. No Irã.
Hallelujah. Aleluia. And you know how they're making converts? E sabe como eles estão fazendo convertidos? Because they have no churches, Porque eles não têm igrejas, they have no pastors. eles não têm pastores. Mostly women are spreading the gospel. A maior parte do evangelho está sendo espalhado pelas mulheres, Because women talk to women. porque as mulheres falam com mulheres. And they're not asking people to accept E eles não Jesus. estão pedindo pessoas para aceitarem a Jesus. They're teaching the teachings of Jesus. Eles estão ensinando os ensinos de Jesus. And in that Iranian environment, E nesse ambiente iraniano, in the cruelty of Islam, na crueldade do Islã, the words of Jesus are so comforting. as palavras de Jesus são tão reconfortantes, They're so welcoming. elas são tão agradáveis. People are loving the teachings of Jesus. As pessoas estão amando os ensinos de Jesus. So they receive the teachings. Então elas recebem os And ensinos. then they tell their friends the same teachings. E aí eles dizem aos amigos os mesmos ensinos. And gradually they fall in love with E Jesus. gradualmente eles se apaixonam por Jesus. And they receive him. E o recebem. But that's not the end. Mas isso não é o fim. This vast movement of those who love the teachings of Jesus, Esse rápido movimento daqueles que amam os ensinos de Jesus, now they're finding out that Jesus was a Jew. agora eles estão descobrindo que Jesus era judeu. And of course, Iranians hate E Israel. claro, os iranianos odeiam Israel. So these followers of Jesus' teachings, Então esses seguidores dos ensinos de Jesus, who are falling in love with que estão Jesus, se apaixonando por Jesus, they find out he's a Jew. eles descobrem então que Jesus é judeu Now they are loving Israel. e agora estão amando Israel. Only God can do that. Só Deus pode fazer isso. Isn't that wonderful? Não é maravilhoso? Yes, it's wonderful. Sim, é maravilhoso. I'm talking to you about the kingdom of God. Estou falando com vocês sobre o reino de Deus. Something that begins so small. Sobre algo que começa tão pequeno. When Jesus hung on the cross, he did not look like a threat. Quando Jesus estava preso na cruz, ele não parecia ser uma ameaça. When they put him in the grave, Quando o colocaram numa tumba, he was one more rebel that had been cut down. ele era só mais um rebelde que foi destruído. He looked very harmless at that Ele point. parecia inofensivo nesse momento. But on the third day, Mas no terceiro dia, something happened. algo acontece. Something happened. Algo And acontece. that seed burst E forth. aquela semente explode para fora. And the world has never been the same. E o mundo nunca mais foi o mesmo. That one man, Um homem, that one harmless moment naquele momento estava inofensivo, is still changing the world. ainda está mudando o mundo. I'm talking about the kingdom of God. Estou falando sobre o reino de Deus. There's often doctrinal confusion about the kingdom of God. Frequentemente há confusão doutrinária sobre o reino de Deus. I have been in nations where they take kingdom teaching to an extreme. E eu já estive em nações que pegam esse ensino sobre o reino e pegam esse ensino para momentos extremos. Well, everything in Scripture can be taken to extreme. Tudo nas escrituras podem ser levados ao extremo. The enemy always wants to pervert the truth of God's word. Porque o inimigo sempre quer perverter a verdade da palavra de Deus. And that's why the Holy Spirit reveals truth to us E é por isso que o Espírito Santo revela a verdade para nós, from the word of God. da palavra de Deus. And then we don't have to be confused. E então nós não temos que estar em confusão. Well, let me tell you what the kingdom of God is not. Deixe-me te dizer o que o reino de Deus não é. Let's start there. Vamos começar aí. The kingdom of God is not an earthly system of rule. O reino de Deus não é um sistema terreno de governo. Jesus said to Pilate Jesus disse a Pilatos, in John chapter 18 em João capítulo 18, and verse 36. versículo He 36. said, "My kingdom is not from this O world. meu reino não é desse mundo. If my kingdom were from this Se o meu world, reino fosse desse mundo, my followers would be fighting to keep me from being handed over to the Judeans. meus seguidores poderiam estar lutando agora para impedir que eu fosse entregue. But as it is, Mas como é, my kingdom is not from here. meu reino não é daqui.
So it's not an earthly system of rule. Então o reino de Deus não é um sistema terreno de governo. The kingdom of God is not a spiritual hierarchy. O reino de Deus não é uma hierarquia espiritual. That's where misguided people distort teaching on the kingdom. E é nesse momento onde pessoas que foram mal orientadas distorcem esse ensino sobre o reino. Because they place themselves on the highest position and they rule everyone beneath them. Porque essas pessoas mal orientadas se colocam numa posição muito alta, como se houvesse hierarquia no reino de Deus. E aí eles começam a querer governar sobre That's outras. not the kingdom of God. Mas não é isso o reino de The Deus. kingdom of God is not a spiritual kingdom O reino de Deus não é um reino espiritual that Jesus is going to set up later. que Jesus vai estabelecer mais tarde. The kingdom of God is not a replica of King David's kingdom. O reino de Deus não é uma réplica do reino do rei Davi. So these are all teachings that have been distorted concerning the kingdom of Todos God. esses ensinos são ensinos que já foram espalhados sobre o reino de Deus. Let's see what the New Testament says about the kingdom. Mas vamos ver o que o Novo Testamento fala sobre o reino. And we begin in Matthew chapter 3, E vamos começar em Mateus capítulo 3, verse 2. versículo 2. John the Baptist is speaking. João Batista estava falando, He said, "Repent." e ele disse: arrependei-vos. The term kingdom of heaven and kingdom of God are interchangeable. O termo, o reino de Deus e o reino dos céus são intercambiáveis, são sinônimos. So he says the kingdom of heaven is at hand. Então, o reino de Deus é chegado. At hand. É chegado. That means it's very close. Significa que está muito It's próximo. almost right here. Está quase aqui. Get ready. Se prepare. Something's about to happen. Algo está prestes a acontecer. So the Jewish listeners were thinking about King David. Então, os judeus que estavam ouvindo estavam pensando sobre o rei Davi. And they got excited. E ficaram muito animados. That's not what John was talking Mas não é about. sobre isso que João estava falando. What else does the scripture say? O que mais as escrituras dizem? Let's go to Matthew chapter 6, Vamos para Mateus capítulo 6, verse 33. versículo 33. Jesus said, Jesus disse: "Seek first buscai em the primeiro kingdom of lugar God o reino de Deus and his e a righteousness, sua justiça, and everything else will be added to e you." todas as demais coisas vos serão acrescentadas. So now the kingdom of heaven is very close. Então, quando o reino de Deus está muito próximo, And Jesus says, seek the kingdom of God first, e Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, above everything else. acima de tudo, He's trying to help us understand. Ele está tentando nos ajudar a entender. And then in Romans chapter 14, Então, em Romanos capítulo 14, beginning at verse 16, começando no versículo 16, this is Paul, isso é Paulo, and he's writing to the believers in Rome. e ele estava escrevendo para os cristãos em Roma. So this is right in the seat of the Roman Empire. Então, isso é bem lá no centro do Império Romano. And in school, did you study the Roman Empire? E na escola vocês estudaram o Império Romano? Uh-huh. So we have the impression that they were very decadent. E nós temos às vezes uma impressão que eles eram muito decadentes. The rulers, they would lounge on their beds. Que os governadores estavam lá descansando nas suas camas, Women dancing all as around, mulheres dançando o tempo todo, drinking wine, bebendo vinho, eating all kinds of food. comendo todos os tipos de comida. It was just all day, all night party. Eles estavam o dia e a noite inteira em festa. So that's what we picture of Rome. Isso é o que a gente imagina sobre Roma. Is that right? Não é verdade? Well, if we didn't study it in school, we probably saw it in a movie. Mas se nós não estudássemos isso na escola, provavelmente veríamos isso em um filme. So this is the assumption of Rome, Isso é a presunção que fazemos sobre Roma, the empire, sobre o império, decadent, que era decadente, no restraint, que não tinha ali nenhuma no restrição, morals. que não tinha moral, Their appetites were out of control. que os seus apetites estavam fora de controle. So Paul writes to the believers in that town Então Paulo escreveu para os crentes naquela cidade, who know all of this. que conheciam tudo isso. And he says, E ele diz:
Let not your good be spoken of for evil. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. For the kingdom of God is not eating and drinking. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, It's righteousness. mas justiça It's peace. e paz And joy e in the Holy alegria Spirit. no Espírito Santo. What a different definition of what the kingdom looks like. Que definição diferente do que o reino parece? Listen to this. Ouça isso. Mark chapter 4. Marcos capítulo 4. I'm taking time for these scriptures. E eu estou tirando tempo para essas escrituras, Because I want you to see the various approaches that the scripture takes. porque eu quero que você perceba e observe as várias abordagens que as escrituras trazem, To help us understand this thing para nos ajudar a entender essa coisa, that is the kingdom of God. que é o reino de Deus. In Mark chapter 4, Em Marcos capítulo 4, verse 26, versículo 26, Jesus said, Jesus disse: "The kingdom of God is as if a man scattered seed on the ground. o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra And he went to sleep at night. e dormisse And he rose the next day. e se levantasse noite ou de dia, And the seed had sprouted and grown. e a semente brotasse e crescesse, And he didn't know how. não sabendo ele como. Because the earth yields its crops by itself. Porque a terra por si mesma frutifica. First the blade, Primeiro a erva, then the head. depois a espiga After that the full grain in the head. e por último o grão cheio na espiga. But when the grain ripens, E quando o fruto já se mostra, immediately he puts in the sickle mete-se logo a foice, because the harvest has come. porque é chegada a colheita. I get excited when I read this. Eu fico muito animada quando eu leio Because this isso, is the description of the work of the kingdom of God. porque essa é a descrição do trabalho do reino de Deus. We scatter the seed of Nós God's word. esparramamos a semente da palavra de Deus. The earth is the ground. A terra é a The semente. people are the ground. As pessoas são o The solo. seed is the word of God. E a semente é a palavra We de Deus. scatter the seed. E nós esparramamos a We do semente. our part. E nós fazemos a nossa We go to parte. sleep. E nós vamos dormir. And then we wake up. E quando nós And we acordamos begin to see the e fruit começamos a ver of os our frutos labor. do nosso trabalho, We don't know how it happens. nós não sabemos como How does acontece. God change a human Como heart? Deus muda um coração humano? How does he transform a life? Como Ele transforma uma How vida? does he produce a harvest Como Ele produz uma out colheita? of our little effort? Só com base no nosso pouco esforço? Then that harvest continues to Então, grow. aquela colheita continua a And the produzir, day a crescer. comes. E o dia vem, It's harvest time. o dia da colheita. Listen to the words in the Revelation, Ouça a essas palavras de chapter Apocalipse, 14, capítulo 14, beginning at verse 14. começando no versículo 14. I looked and behold, E olhei, I saw a white cloud, e eis uma nuvem branca. and sitting on it was one like the Son of Man, E assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, wearing a golden crown, que tinha sobre sua cabeça uma coroa and de ouro, holding a sharp sickle. e na sua mão uma foice afiada. Another angel came out of the temple, E outro anjo saiu do templo, shouting out to the one sitting on the cloud, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: take your sickle and reap, lança a sua foice e colhe, for the time of reaping the harvest has come, porque já é chegada a hora da and the colheita. harvest of the earth is ripe. Porque a colheita da terra está madura. So the one sitting on the E cloud, aquele que estava sentado sobre a nuvem, he gave his sickle a mighty swing over the earth, ele meteu a sua foice com força sobre a terra. and he reaped the harvest. E ele colheu aquela colheita. When you hear those words, what happens inside of you? Quando você ouve essas palavras, o que acontece dentro de você? I'm a soul winner. Eu sou uma ganhadora And de that almas. excites E me. isso me anima muito. I know that what we're working toward Porque is an eternal harvest. eu sei que nós estamos trabalhando em direção a uma colheita We eterna. scatter our seed. Nós espalhamos a nossa We semente. do our part. Nós fazemos a nossa We parte. bring the gospel. Nós trazemos o evangelho. We win souls. Nós ganhamos almas. We bring Jesus Nós to trazemos people. Jesus para as pessoas. That's just our part. Isso é só a nossa parte In our lifetime, no nosso tempo de vida. we are preparing for the eternal harvest of the whole world. Nós estamos preparando para a colheita eterna do mundo todo. I hear the voice of that E eu angel. ouço a voz daquele anjo. Thrust in your sickle and reap.
confiando, dizendo naquela for the colheita, harvest of the earth is porque, ripe. porque a colheita está pronta para ser Can you colhida. imagine the joy in heaven on that day? Você consegue imaginar a alegria no céu naquele And dia? all of we who have scattered the E seed, todos nós que espalhamos sementes, we become witnesses to this great harvest. nos tornamos testemunhas dessa grande colheita. This is what we give our lives for. E é por isso que nós damos a nossa This vida. is our eternal destiny. Isso é nosso destino We are eterno. the sowers that go forth to sow. Nós somos os semeadores que vamos e semeamos. Jesus is the Lord of the harvest. Jesus é o Senhor da We colheita. do our part. Nós fazemos a nossa And then we parte. go to sleep. Então nós vamos dormir. And when we wake up, E quando nós acordamos, we look around. nós olhamos ao we redor wonder how did this happen? e nós vemos e pensamos, como isso aconteceu? This is the miracle of the seed Isso of é God's gospel. Milagre da semente do Evangelho de Deus. Oh, hallelujah. Aleluia. 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 It's that picture that keeps me alive. E é essa imagem que me mantém viva. I want to do my part to Eu quero- prepare the harvest. Eu quero fazer a minha parte para preparar para a colheita. Do you? Você quer? Uh-huh. So let's talk. What is the kingdom of God? Então vamos falar o que é o reino de Deus. Well, the kingdom of God is where God rules. Então veja que o reino de Deus é onde Deus governa. Let's keep it simple. Vamos manter simples assim. The kingdom of God is the realm or the dimension O reino de Deus é o reino, a dimensão, where the redeemed of the Lord abide. onde os redimidos do Senhor residem. That's where we are. Isso é quem nós somos. The kingdom of God O reino de Deus is the new life é a nova vida that we are given que foi dada a nós. when Jesus becomes the Lord of our Quando lives. Jesus se tornou o Senhor das nossas vidas. The kingdom of O God reino de Deus is where Christ is the reigning king. é onde Jesus Cristo é o rei que está reinando. You're not the king in the kingdom. Você não é o rei nesse reino. Only Jesus is the king. Só Jesus é o reino. We are the Ao rei. servants. Nós somos os servos. One king. Um rei. Let us never usurp the rule of the Que king. nós nunca usurpemos o rei desse reino. We have one king, Porque nós temos um rei, one Lord, um Senhor, one Savior, um Salvador, one Master, um mestre, one faith, uma fé, one gospel, um evangelho, one baptism. um batismo. Hallelujah. Aleluia. The kingdom of O God. reino de Deus. Are you ready for this? Você está pronto para isso? The kingdom of O God reino de Deus is the demonstration of the will of God. é a demonstração da vontade de Deus. It's the demonstration of the presence of God. É a demonstração da presença de Deus. Remember what Jesus taught his disciples to pray? Você se lembra o que Jesus pediu que seus discípulos orassem? He says, "Your kingdom come Que o seu reino venha and your will be e done que a sua vontade seja on feita earth na terra, just like it is in heaven." assim como é nos céus. You see, I don't think we're supposed to be focused on heaven. E eu não acho que nós deveríamos estar focando no céu. I think we're to be focused on earth. Eu acho que nós deveríamos estar focando na terra. We don't go up, Nós não vamos para cima, we bring heaven down. nós trazemos os céus para baixo. The world doesn't need a church that's escaping. O mundo não precisa de uma igreja que está escapando. The world needs a church that's bringing the will of God to earth. O mundo precisa de uma igreja que está trazendo a vontade de Deus para a terra. There's a big difference in Tem uma that. grande diferença nisso. May your will be done Que a sua vontade seja on feita earth na terra as it is in heaven. como é no céu. Now listen to this. Então ouça isso. There's two statements I want you to embrace. Tem duas declarações que eu gostaria que você abraçasse. I hope you can remember. Eu espero que você se lembre disso. Write them down. Escreva, por favor. Record them on your phone. Grave no seu telefone. Do something to capture these statements. Faça algo para capturar essas declarações. The identity of the people of God A identidade do povo de Deus
the body of O Christ, corpo de Cristo is the presence of the kingdom of God. é a presença do reino de Deus. That's our identity. Isso é a nossa identidade. That's who we are. Isso é quem nós somos. Where we are, Christ is. Onde nós estamos, Cristo está. Our identity Nossa identidade is the very presence of é the a kingdom of God. presença do reino de Deus. The action of the people of God, As ações do povo de Deus, that's what we do, e é o que nós fazemos, is the demonstration of the kingdom of God. são a demonstração do reino de Deus. Can you wrap your brain around the meaning of those statements? Você consegue envolver o seu cérebro ao redor do significado dessas duas declarações? Our identity, Nossa identidade, who we are quem nós as somos, the people of God. como povo de Deus. We are the presence Nós somos a presença of the kingdom of God. do reino de Deus. That's big. Isso é muito grande. That's a revelation. Isso é uma revelação. And our actions E as nossas ações, as the people of God como povo de Deus, is the demonstration of the kingdom of são God. a demonstração do reino de Deus. Hear it this way. Ouça dessa forma. Jesus Jesus was the presence of the kingdom of God. era a presença do reino de Deus. Jesus' actions As ações de Jesus were the demonstration of the kingdom of eram a God. demonstração da presença do reino de When Deus. you can understand that, you can bring it home. Quando você consegue entender isso, você pode trazer isso para And then casa. you can say, I, as part of the body of Christ, Então você pode dizer, eu, como parte do corpo de Cristo, my presence is the kingdom of a God. minha presença é o reino de Deus. And the things I do E as coisas que eu faço, as part of the body of Christ, como parte do corpo de the Cristo, very demonstration of the kingdom of God. são uma demonstração do reino de Deus. It's so simple, É tão simples and yet it's so e profound. mesmo assim é tão profundo. We have to meditate on these things. Temos que meditar sobre essas coisas. The kingdom of God, O reino de Deus it was inaugurated. foi inaugurado. Number one, Número 1. when Jesus defeated sin and Satan at the cross. Quando Jesus venceu e derrotou o pecado e Satanás lá na cruz. The kingdom of God was inaugurated. O reino de Deus foi inaugurado. Number two, Número 2. when Jesus came out of the grave as victor over death and hell. Quando Jesus saiu daquela tumba ressurreto, vitorioso sobre o pecado e sobre a morte. That was the inauguration of the kingdom Essa of foi God. a inauguração do reino de Deus. Before the cross and the resurrection, Antes da cruz e da ressurreição, Jesus demonstrated the lifestyle of the kingdom of God. Jesus demonstrava o estilo de vida do reino de Deus. We watch him Nós observávamos a ele and we're seeing the kingdom of God e in action. estávamos vendo o reino de Deus em ação. Why can I say that? E por que eu posso dizer isso? Because he was bringing to earth the will of God. Porque ele estava trazendo para a terra a vontade de Deus. It was not God's will for the people to be blind. E não era a vontade de Deus que as It was pessoas not fossem God's cegas. will for the demons to torment people. Não era a vontade de Deus que as pessoas fossem atormentadas por demônios. Jesus delivered them. Jesus os libertou. That was the will of God. Isso era a vontade de Deus. Bringing to earth the will of God. Trazer para a terra a vontade de Deus. From heaven to Dos céus earth. para a terra. You see how easy this Você is? percebe quão fácil isso é? So he was demonstrating for us what does this kingdom lifestyle look Então, like. ele estava demonstrando para nós com o que parece esse estilo de vida do reino. After the resurrection, Depois da ressurreição, when the Holy Spirit was given to the followers of Christ, quando o Espírito Santo foi dado para os seguidores de Cristo, all of God's people were empowered to live, todos do povo de Deus foram empoderados para viver, demonstrating the kingdom of God. demonstrando o reino de Deus. Is that too big? Isso é muito grande? Is that too mysterious? Isso é muito misterioso? It's so simple. É muito simples. But you see, the kingdom of God is not invisible. O reino de Deus não é invisível. The kingdom of God is made visible through you. O reino de Deus é feito visível através de você.
Jesus made it visible. Jesus fez o reino visível. He's ascended to E heaven. ele voltou para os céus. And he's empowered you E ele te empoderou to demonstrate the kingdom of para God. demonstrar o reino de So Deus. the kingdom of God becomes very tangible, Então o reino de Deus se torna muito tangível, very visible. muito visível. When you die to yourself Quando você morre para você mesmo and Jesus resurrects in you, e Jesus renasce, ressurge dentro de you você, become the living expression of the kingdom of você God. se torna uma expressão viva do reino de Deus. That's where he reigns. É isso que ele faz nascer. This is the new life we Essa é a live. nova vida It's a nele. kingdom life. É a vida do reino. It's a life of authority. É uma vida com autoridade. It's a life of purpose. É uma vida com propósito. It's a life that reigns. É uma vida que reina. It's a life that brings hope to the world. É uma vida que traz esperança para o mundo. You know, a good king Saiba que um bom rei has one purpose: tem um propósito: to care for the people. se importar pelas pessoas, cuidar das pessoas. A bad king exploits the people. Um mau rei explora as pessoas, But a good king provides for the people. mas um bom rei provê para as pessoas. That's what the kingdom of God does for E our é world. isso que o reino de Deus faz pelo nosso mundo. We don't exploit people. Nós não exploramos as pessoas, We serve them. nós servimos a We eles, heal them. nós curamos a We give eles, them hope. nós demos esperança a We bring eles, joy to their lives. nós trazemos alegria We para a vida remind them deles, that God loves them. nós os lembramos que Deus os We ama, lift them out of the nós os dust. levantamos do pó, We set them high. nós os colocamos no lugar We alto, build their nós self-esteem. os edificamos com autoestima, We help them discover their true purpose. nós os ajudamos a descobrir o verdadeiro propósito. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? You see, these concepts are only words. Então entenda que esses conceitos são só palavras. And sometimes words are not easily understood. E às vezes palavras não são facilmente entendidas. Kingdom's just a word. Porque o reino é só palavra. So we try to give a definition to this term Então nós temos que dar uma definição para esse termo, in a very practical way. de uma forma muito prática. Doesn't need to be some super religious mystery. Não precisa ser um mistério super religioso. The kingdom of God Não, o reino de is Deus where God's will is manifest. é aonde a vontade de Deus é manifesta. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. How did Jesus demonstrate the kingdom of God? Como Jesus demonstrou o reino de Deus? Well, when he touched and healed the leper, Quando ele tocou e curou a lepra, that was the kingdom of God. isso era o reino de Deus. When Jesus forgave the sins of the paralytic, Quando Jesus perdoou os pecados daquele paralítico, that was the kingdom of God. isso era o reino de Deus. When Jesus gave truth and dignity to the abused women, Quando Jesus deu verdade e dignidade para aquela mulher abusada, that was the kingdom of isso God. era o reino de Deus. When Jesus cast out demons, Quando Jesus expulsou demônios, that was the kingdom of isso God. era o reino de Deus. When Jesus calmed the storm, Quando Jesus acalmou a tempestade, that was the kingdom of isso God. era o reino de Deus. When Jesus fed the multitude, Quando Jesus alimentou a multidão, that was the kingdom of God. isso era o reino de Deus. You see, it's both very spiritual and very physical. Então perceba que é muito espiritual, mas é muito físico. Feeding people is very practical. Alimentar as pessoas é muito prático. Casting out demons seems very spiritual. Expulsar os demônios parece muito espiritual. But everything that demonstrates the will of God on earth is the work of the kingdom. Mas tudo que demonstra a vontade de Deus na terra é uma obra do reino. When Jesus challenged the religious leaders, Quando Jesus desafiou os líderes religiosos, when he challenged the social norms of the first century, quando ele desafiou as normas sociais do primeiro that século, was the kingdom of God. isso era o reino de Deus. Are you seeing it? Vocês estão vendo isso? In Jesus' parables, he was showing us the kingdom. Nas parábolas de Jesus, ele estava nos mostrando o reino. Listen to this, Ouça isso. and you'll remember the parables. E você vai se lembrar das The parábolas. kingdom of God is like a feast O reino de Deus é como um banquete, available for everyone. disponível para todos. That's the kingdom of God. Isso é o reino de Deus. The kingdom of God O reino de Deus is like a father who forgives a wayward son. é como um pai que perdoa o filho. These are the kingdom parables. Isso é uma parábola The do reino. kingdom of God is like a wedding feast. O reino de Deus é como um casamento, um banquete de casamento, Everyone is invited. aonde todos são convidados.
The kingdom of God is the giving of talents O reino de Deus é o dar de to talentos be invested for increase. para serem investidos para aumentarem. That's the kingdom of Isso God. é o reino de Deus. The kingdom of O God reino de Deus is something that begins small é algo que começa pequeno and becomes e great. se torna grande. Has the enemy ever accused you of being small? O inimigo já te acusou de ser pequeno? That your vision is small? Que a sua visão é pequena? That your work is small? Que as suas obras são pequenas? That your influence is small? Que a sua influência é pequena? Has he ever lied to you like Ele já that? mentiu para você assim? Well, you can look him in the face Então você pode olhar na face dele and you can say, let me tell you e a você pode, secret. eu vou te dizer, eu vou te contar um segredo. What is small becomes the greatest in Porque the são kingdom of God. os menores que se tornam as coisas maiores no reino de Deus. So you just sit over there Então você vai sentar ali and you watch. e você vai observar, Watch what happens. vai assistir o que vai acontecer. Because what begins small is destined for greatness Porque o que começa pequeno está destinado à grandeza in the kingdom of God. no reino de Deus. Isn't this wonderful? Não é maravilhoso isso? Isn't this wonderful? Não é maravilhoso? I hope I'm not the only one that's Eu excited. espero que eu não seja a única que está animada aqui. So what does the kingdom of God look like today in Brazil? Então, com o que se parece o reino de Deus hoje no Brasil? Well, let's imagine. Vamos imaginar. Because the kingdom of God is different than the ordinary. Porque o reino de Deus é diferente do comum. If our lives are like everyone else, Se as nossas vidas forem como as vidas de todo that's mundo, not kingdom living. isso não é uma forma de viver do reino. Kingdom living is different. Porque uma forma de viver do reino é diferente. It seems opposite of what is acceptable in the world. Parece que é o oposto do que é aceitável de viver no mundo. The scripture teaches some crazy things. As escrituras ensinam algumas coisas loucas. If you want to have, Se você quiser ter, you give. você dá. If you want to live, Se você quer viver, you die. você morre. If you want to be great, Se você quer ser grande, get on your knees and serve. se ajoelhe e sirva. You see, the standards of the kingdom are opposite the standards of the world. Então entenda que os padrões do reino são diferentes, são o oposto do padrão dos padrões do mundo. So if we hoard, Então se nós we don't give, we keep. se nós não dermos, se nós mantermos para nós mesmos, If we make ourselves great, se nós nos fizermos grandes, we're not doing kingdom things. nós não estamos fazendo coisas do reino. That's why I say, por isso que eu digo. when you see yourself thinking ordinary, Quando você ver a si mesmo pensando comum, pensando de forma when comum, you think like everyone else, quando você pensar como todo mundo pensa, stop yourself pare você mesmo and say, wait a minute. e diga: espere um minuto. Am I thinking like the world? Estou pensando como o mundo? Are my values like the O world? meu valor é como o valor do mundo? Or am I thinking with the kingdom? Ou estou pensando com o reino? This is our greatest weapon. Essa é a nossa maior arma. We're different. Nós somos diferentes. We love when others hate. Nós amamos enquanto outros We odeiam. forgive when others hold a grudge. Nós perdoamos enquanto outros seguram a mágoa. We're happy when everyone else is sad. Nós estamos felizes enquanto todo o resto está triste. We have hope when everyone else is depressed. Nós temos alegria enquanto todos os outros estão deprimidos. We're healthy when everyone else is Nós sick. estamos saudáveis enquanto todos os outros estão doentes. We have words of wisdom when everyone else just has full of questions. Nós estamos cheios de palavras de sabedoria enquanto todos os outros estão cheios de questionamentos. We give hope Nós damos esperança when everyone is hopeless. enquanto todo mundo está sem esperança. We're different. Nós somos diferentes. We're wonderful. Nós somos maravilhosos. We're what the world is waiting Nós somos for. o que o mundo está And esperando. they're attracted to us. E eles vão ser atraídos para They nós. want what we have. Eles querem o que nós temos. I told you, I'm a soul winner. Eu te disse, eu sou uma ganhadora de almas. I believe E eu acredito that people want Jesus. que as pessoas querem Jesus. They don't want religion. Eles não querem religião. They don't want to be condemned. Eles não querem ser condenados. They don't want to be talked down to. Eles não querem ser pressionados para baixo. But when they hear, Mas quando "Look, eles ouvem,
When they experience love, Quando eles experimentam o amor, they get it. eles pegam, They're smart. eles são inteligentes. They can tell if you're a fake. Eles podem te dizer se você é falso, But you can't fake genuine love. porque você não consegue fingir um amor genuíno. They don't like memorized speeches. Eles não gostam de discursos gravados na sua But mente, they can tell when you're listening to them and speaking to them from your heart. porque eles podem te dizer, eles sabem quando você está os ouvindo e falando para eles do seu coração. When you win souls, you need to believe that people want what you bring. Quando você ganha almas, você precisa acreditar que as pessoas querem o que você acredita. Because the enemy tells us, Porque o inimigo nos diz, oh no, people don't want to be bothered. não, as pessoas não querem ser incomodadas. No, they have their own religion. Não, elas têm a sua própria religião. They don't care about you. Eles não se importam com você. You'll just turn them off. Não, você só vai desligá-los. They'll ask questions and you won't have the answer. Eles vão ter perguntas e você vai ter respostas. That's a lie. Isso é uma mentira. Only the devil from hell would say such a thing. Só o diabo do inferno poderia dizer algo assim. People want truth. As pessoas querem a verdade. They need hope. Eles precisam de esperança. They're broken. Eles estão quebrados. They have pain. Eles têm dores. Life has not been good to them. A vida não tem sido boa para eles. They've known the injustice and the cruelty of the world. Eles têm conhecido a crueldade e a injustiça do mundo. And they've closed themselves off with their pain. E eles têm se fechado em suas próprias dores. And they've learned to cope. E eles aprenderam a se fechar. Sometimes through anger, Às vezes através da raiva, violence, através da violência. sometimes withdrawal, Às vezes eles retêm tudo. sometimes with thoughts of suicide, Às vezes com pensamentos with suicidas. drugs, Às vezes com drogas. with alcohol, Com álcool. with all kind of sexual perversion, Com todo tipo de perversão sexual. searching for something, Eles estão procurando por alguma coisa. and they never find it. E eles nunca encontram. And then here we come, E aí lá estamos vindo. and we're so different Somos tão because diferentes. we're not judging. Porque nós não estamos julgando. We don't need a list of their sins. Nós não estamos olhando para os pecados deles. We just love them, Nós só os amamos. and we help E them. nós os ajudamos. We step into their world. Nós entramos no mundo deles. We listen. Nós ouvimos. We care. Nós nos importamos. We do what we can. Nós fazemos o que podemos. And they see Jesus. E eles veem então Jesus. Did you know that the greatest tool Você sabia que a maior arma in witnessing of Christ in Muslim em communities testemunhar Jesus Cristo nas comunidades muçulmanas is service? é servir? I know effective ministries. Eu sei que ministérios efetivos, They go into the Muslim community eles vão para comunidades muçulmanas and they bring food. e eles trazem comida. They help people Eles go to the ajudam, doctor. eles ajudam pessoas a irem ao médico. They help them with their practical problems. Eles ajudam as pessoas com seus problemas práticos. They just love them. Eles só os amam. They find what need they have Eles descobrem que necessidade eles and they têm help them. e os ajudam. And the Muslims don't know what to do E os muçulmanos então não sabem o que because they fazer. do not know a God of love. Porque eles não conhecem um Deus de amor. And then they see us. We're not talking about Jesus. Então eles nos veem, nós não estamos falando sobre Jesus. Not yet. Não ainda. We're not talking about our God. Nós não estamos falando sobre o nosso Deus. We're not trying to convert them. Nós não estamos tentando convertê-los. We're trying to serve them. Nós estamos tentando servi-los. And in serving them, E através de servi-los, they see Jesus. eles veem Jesus. And they begin to weep. E começam a chorar. And they begin to ask, why are you helping Começam a us? perguntar por que vocês estão nos ajudando. I know you're a Christian. Eu sei que vocês são cristãos. And we've tried to kill you. E nós tentamos matar vocês. We hate you. Nós odiamos vocês. We won't give you jobs. Nós não damos trabalhos para We vocês. burn your churches. Nós queimamos as suas And igrejas. look, you come E olhe, and você you're vem nice to us. E vocês são gentis You conosco? help our children. Vocês ajudam os nossos filhos? You help them with their education. Vocês ajudam com a educação You deles? bring food. Vocês trazem comida? What kind of a God do you Que serve? tipo de Deus vocês servem? Well, let me tell you. Deixe-me te dizer. I represent the same God Eu represento o mesmo Deus who loves you. que te ama. And he just sends me to show you his love. E Ele só me mandou para mostrar o amor dele. Oh, wow.
Oh I'm Deus, telling you, eu the estou te simple dizendo, things as coisas that simples the Scripture teaches que as Escrituras ensinam are the great keys são as grandes to chaves living in the kingdom of God, para viver no reino de Deus, demonstrating the kingdom of demonstrando o reino de Deus, God, bringing the will of God trazendo a vontade de from Deus heaven to dos earth céus para a terra, into the homes of broken para as lives, casas das vidas to quebradas, children who've been abused, para filhos que foram to abusados, young people who are lost. para jovens que estavam perdidos. There's where we show the kingdom of É aí que nós mostramos o Oh, reino. hallelujah. Oh, aleluia! The kingdom of O God, reino de Deus it looks like you feeding people. parece com você alimentando That's what pessoas. it looks like today. É isso, é assim que parece o reino de Deus The hoje. kingdom of O God, reino de Deus looks like you visiting people in the hospital. parece com você visitando pessoas nos hospitais. That's what the kingdom of God looks like. É assim que o reino de Deus se parece. The kingdom of God looks like O reino de Deus se parece you presenting Jesus to a lost person. com você apresentando Jesus para uma pessoa perdida. That's what the kingdom looks like. É assim que se parece o reino de Deus. This is as spiritual as Christianity gets. Isso é tão espiritual quanto o cristianismo pode ser. Listen to me. Ou me ouça. The most spiritual things. Não é The most spiritual. as coisas mais espirituais. It's when you do something practical to help a person. É quando você faz algo prático para ajudar alguém. The most spiritual is the most practical. A coisa mais espiritual é a coisa mais prática. Nobody cares that we can talk in tongues. Ninguém se importa se nós falamos em línguas. Nobody cares that we can quote scripture. Ninguém se importa se nós podemos citar escrituras No da one mente. cares that we have doctrinal accuracy. Ninguém se importa se nós temos No precisão one cares doutrinária. that we can read scripture in Hebrew and Greek. Ninguém se importa se nós podemos ler as escrituras em Nobody hebreu ou cares. grego. Ninguém se importa com isso. They want to know, does your God care about Eles me? querem saber se o seu Deus se importa comigo. Can your God help me? O seu Deus vai me ajudar? Does your God care about my child? O seu Deus se importa com o meu filho? Does your God care about my son? Eles se importam se o seu Deus vai ajudar o meu My filho, husband. o meu marido, My wife. a minha esposa, Our family. a minha família, Our sickness. a minha doença, Our poverty. a minha pobreza, Our disappointments. a meus The desapontamentos, things that have corrupted our lives. coisas que corromperam a Does nossa your God vida. have an answer O for seu that? Deus tem uma resposta para isso? That's what the world is asking. É isso que o mundo está pedindo. So we do our spiritual thing here. Então nós fazemos as nossas coisas espirituais aqui. And then we do our real spiritual thing out there. E aí nós vamos e fazemos as nossas coisas realmente espirituais lá fora. That's what the kingdom of God looks like. É assim que o reino de Deus se parece. The kingdom of God looks like your hands on a sick person, O reino de Deus se parece com você impondo as mãos sobre a pessoa doente, healing them. curando a eles. That's the kingdom of God. Isso é o reino de Deus. Not bringing them to church, Não os trazendo para a igreja, asking the pastor, will you pray for this pedindo ao person? pastor, o senhor pode orar por essa Yeah, pessoa? that's ordinary. Não, isso é algo comum. The kingdom of God is you Mas o healing reino the de Deus sick. é você curando os doentes. It's you forgiving the sinner. É você perdoando o pecador. Isn't this wonderful? E não é maravilhoso? This is what we get to do. Isso é o que nós temos que fazer. You wonder why I smile. Às vezes vocês ficam pensando, por que eu This sorrio is tanto? why I smile. É por isso que eu sorrio. We are of all people most fortunate Nós somos o povo mais afortunado dentre todos, because we know these things. porque nós sabemos essas coisas. We know the Savior of the world. Nós conhecemos o Salvador do mundo. We have relationship with the God of creation. Nós temos relacionamento com Deus da criação. He's allowed us to be carriers of His life. Ele nos permitiu ser portadores da vida dele. And wherever we go, E onde quer que nós possamos ir, He's with us. Ele está conosco. Not like this. Não assim, Here I go. onde eu vou, Jesus is with me. Jesus está comigo. You've been God. Você tem sido Deus, You've been Jesus. você tem sido You Jesus, were the devil. você foi o diabo. Thank you for helping me. Obrigado por me ajudar. But see, this isn't. Mas veja, That's not what He said. não é isso que ele está dizendo. He's in us. Ele está dentro de nós.
not beside us, não do nosso lado, not just comes when não we só ask. vem vindo aonde nós He's pedimos, with us. Ele está dentro de nós, conosco. He hears every word. E Ele ouve toda a palavra. He fulfills everything we say. Ele cumpre tudo que nós dizemos. Do you believe that? Você crê nisso? I love what the scripture writes in 1 Samuel. Eu amo o que as escrituras dizem em 1 Samuel. When the little boy Samuel was coming up in Eli's house, Quando o pequeno garoto Samuel estava vindo, serving the man servindo of God. o homem de Deus, And Eli, e Eli, ele tinha, yeah, Eli wasn't what he used to be. ele não é, he was not, I'm sorry? He was letting his sons abuse the people, Ele estava deixando os seus filhos abusarem das pessoas. and he didn't correct them. E ele não os corrigia. So Eli wasn't the perfect priest. Então, Eli não era um sacerdote perfeito. And yet Hannah gave her little boy to him. Então, Ana deu seu pequeno garoto a ele. And eventually God spoke to, E, eventualmente, Deus falou com Samuel. and he showed Samuel E ele mostrou a Samuel the future. o futuro. And I love this statement. E eu amo essa declaração. It says, and when the word of God was rare in Israel, Que fala que quando a palavra de Deus era rara em Israel, the word of God came to Samuel. a palavra de Deus veio a Samuel. And God did not allow any of his words to fall to the ground. E Deus não permite que nenhuma de suas palavras caia no chão. He became a great prophet in Israel. Porque Samuel se tornou um grande profeta em But Israel. to me, that statement is very visual. Mas para mim essa declaração é muito visual. We speak. Nós falamos, We have the power of speech. nós temos o poder do discurso, da We have palavra. the creative power to shape people's lives with our words. Nós temos o poder de formatar a vida das pessoas com as nossas palavras. And God will not allow our good words to fall to the ground. E Deus não vai permitir que as nossas boas palavras caiam no chão. When you see that, Quando você vê isso, it really puts a watch on your tongue. realmente, watch on your... You're careful what you say. Realmente você tem que tomar muito cuidado com o que você diz. If God is watching your words, Porque se Deus está observando, prestando atenção nas suas palavras, and He's bringing them to pass, e Ele está fazendo as suas palavras acontecerem, we must be careful what we say. nós devemos tomar cuidado com o que dizemos. We don't curse people. Nós não amaldiçoamos pessoas, We don't slander them. nós não os maldizemos, We don't gossip about them nós behind their back. não fofocamos sobre eles nas costas deles, We don't judge them. nós não os julgamos, We only have Christ's words to say nós to them. somente temos palavras de Cristo para dizer para eles. When you know Jesus is in you, Quando você sabe que Jesus está em você, He's speaking to people through you. e Ele está falando através de você para as pessoas, We become good stewards of that power. então nós nos tornamos bons mordomos dessa palavra, desse poder. I'm talking about the kingdom of God. Eu estou falando com vocês sobre o reino de Deus. The kingdom of God. O reino de Deus, It looks like your, is it reais? What's your money called? Brazilian Reals. 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 O reino de Deus parece It looks like your reals com seus reais invested in the work of the kingdom. investidos no trabalho, na obra do Bringing evangelho, the do reino, gospel to others. trazendo o evangelho para outras pessoas. That's what the kingdom looks É like. assim que o reino se parece. Everything we do Tudo que nós fazemos is kingdom. é o reino, When it's to further the cause of Christ in the earth. porque é para levar Cristo adiante nessa terra. Kingdom looks like you speaking love and forgiveness. O reino se parece também com você falando amor e perdão. Actually, the kingdom looks like believers all over the world rescuing and restoring people. Na verdade, o reino se parece com crentes ao redor de todo o mundo, pregando e restaurando pessoas, salvando pessoas. The kingdom of God is at work. O reino de Deus é trabalho, é obras. The mustard seed was planted. O grão de mostarda foi The plantado, branches have spread out. os galhos foram I esparramados. could open a world map Eu posso abrir o mapa mundial and I could take you country by country by country. e eu posso te levar de país por país por país. And I could tell you exciting stories E eu posso te dizer histórias about animadoras ordinary people sobre pessoas comuns
doing the work of the kingdom. fazendo as obras do reino. The branches are spreading Os out. galhos estão se esparramando. And people are coming under those branches. E as pessoas estão vindo e se aninhando nesses galhos. They're safe. Eles estão seguros. They're restored. Eles são restaurados. They're healed. Eles são curados. They're equipped. Eles são They're equipados. able to reproduce. Eles são então tornados aptos a reproduzirem. That's the miracle of the kingdom. Isso é o milagre do reino. Oh, hallelujah. Aleluia. Hebrews chapter 12, Hebreus capítulo 12, verse 28. versículo 28. The scripture says, As escrituras dizem: since we are receiving a kingdom pelo que, tendo recebido um reino which cannot be shaken, que não pode ser abalado, let us have grace retenhamos a graça, by which we may serve God acceptably pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, with reverence com reverência and godly fear. e piedade. The emphasis on we are receiving a kingdom E ele enfatiza que nós estamos recebendo esse that reino, cannot be shaken. que não pode ser abalado. That's what you have. É isso que você tem. That's what you are. Isso é o que você é. You cannot be defeated. Você não pode ser derrotado. You cannot be shaken. Você não pode ser abalado. You stand firm. Você tem que permanecer When firme. others falter, you Enquanto stand. outros caem, você permanece. When others lose faith, Quando- you have faith. Quando outros perdem a fé, você tem fé. When others believe the lie, you only believe the truth. Quando outros acreditam na mentira, você só acredita na verdade. Because the kingdom you receive cannot be Porque shaken. o reino que você recebeu não pode ser abalado. Hallelujah. Aleluia. And because we have this kingdom, E porque nós temos esse reino, we serve. nós servimos. We don't reign like a ruler. A king Nós não reigns. governamos. No. We don't put a crown on our Nós não head. colocamos uma coroa na nossa We don't say, cabeça. okay, you serve me. Nós não falamos, não, tudo bem, você me No, serve. no, no, Não, 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 We não. serve Nós with servimos com reverência reverence, with godly fear, e com piedade, because com temor a we've Deus, received a kingdom porque nós recebemos o reino that cannot be shaken. que não pode ser How abalado. many kingdoms have come and gone Quantos in reinos human history? já vieram e já foram embora na história humana? Hundreds. Centenas. We receive a kingdom Mas nós recebemos um reino that cannot be que shaken. não pode ser abalado. Hallelujah. Aleluia. Oh, thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Luke chapter 17. Lucas capítulo 17. Hang on, I'm almost finished. Espere, eu estou quase terminando. Verse 20 and 21. Versículo 20 e 21. Once Jesus was asked by the Pharisees, E Jesus recebeu uma pergunta dos fariseus when the kingdom of God was coming. sobre quando havia de vir o reino de Deus. And he answered, E Jesus respondeu: the kingdom of God is not coming with things that can be observed, o reino de Deus não vem com aparência exterior. nor will they say, look, here it E nem is, dirão, ei-lo aqui, or there it ou is. ei-lo ali. For in fact, Porque, na verdade, the kingdom of God is among o you. reino de Deus está entre vocês. Can you believe that? Você crê nisso? 1 Corinthians 1 Coríntios, chapter 4, capítulo 4, verse 20. versículo 20. The kingdom of God is not in word, Porque o reino de Deus não consiste em palavras, but in power. mas em virtude, em poder. How many times have we discussed the power that you have been given through the Holy Spirit? Quantas vezes nós já falamos e já debatemos sobre o poder que foi dado a vocês através do Espírito Santo? Can you just believe it? Você consegue crer nisso? Do you feel powerful? Você se sente poderoso? That's a good question. É uma boa pergunta. I feel powerful. Eu me sinto poderosa. Oh, I'm powerful. Eu sou poderosa. I'm not afraid of anything. Eu não tenho medo de nada. I'm not afraid of dark alleys. Eu não tenho medo de corredores I'm not escuros. afraid of busy streets. Eu não tenho medo de ruas I'm not cheias. afraid of juju markets. Eu não tenho medo de ir aos I'm not mercados. afraid. Eu não tenho medo. The devil's afraid of me. Mas o diabo tem medo de mim. Because I have received a kingdom Porque eu recebi o reino that cannot be shaken. que não pode ser abalado.
You are the kingdom of God in demonstration. Você é o reino de Deus em ação, em demonstração. I want to give you a call to action. Eu quero te dar um chamado agora para ação. I haven't made calls during this conference. Eu não fiz chamados durante essa conferência. It hasn't been the purpose of this conference. Não foi o grande propósito dessa conferência. But I want to call you to a commitment Mas eu quero te chamar para um comprometimento. that you will surrender to kingdom living. Que você se renda a um viver no reino. That's big. Isso é grande. And when you do that, E quando você faz isso, you have to think differently about yourself. você tem que pensar de uma forma diferente sobre você mesmo. You can't think yourself small Você não pode pensar que você é pequeno, or ill-prepared ou despreparado, or inefficient ou ineficiente, or weak ou fraco, or a novice. ou novo demais. When you embrace kingdom living, Quando você abraça essa forma de viver do reino, something happens. algo acontece. And you begin to realize E você começa a entender that you are somebody special. que você é alguém especial. And that God by his spirit lives in you. E que Deus, através do Espírito dele, vive em And você. he's chosen E you. que ele escolheu você. He's called you by name. E que ele te chama pelo seu He nome. has believed in E you. que ele acredita em When você. you didn't believe in yourself, God believed Quando nem in mesmo you. você acreditava em você, Deus acreditava em você. God sees you Deus te vê through the lens of Jesus. através das lentes de Jesus. And everything that Jesus is, he sees in E you. tudo que Jesus é, ele vê em você. Everything that Jesus has, E tu- God sees it E in tudo you. que Jesus tem, ele vê em você. It's amazing. E é maravilhoso. This morning I challenged you Essa manhã eu desafiei vocês to abandon old thinking. a abandonar os pensamentos antigos. Just being saved isn't enough. Porque só ser salvo não é suficiente. Just living a good life isn't good Só viver enough. uma vida boa não é bom o Just suficiente. loving people isn't good enough. Só amar as pessoas não é bom o suficiente. Those are all good things. Todas essas são boas coisas. But you are called Mas você foi chamado to demonstrate the kingdom of God. para demonstrar o reino de Deus. You are called Você foi chamado to be the kingdom of para God. ser o reino de Deus. You really liked it when I told you my father's quote. Realmente vocês gostaram quando eu mencionei para vocês uma das citações do meu My father pai. says, I am God's address. Meu pai falava o quê? Eu sou o endereço de Deus. This is what he's talking about. E é sobre isso que ele estava falando. When we understand that we are the presence of the kingdom of God, Quando nós entendemos que nós somos a presença do reino de Deus, the place from which God reigns. o lugar através do qual Deus He reina. rules over all the earth. Ele governa sobre toda a terra. He's the king over all kings. Ele é o rei sobre todos os reis. He's the Lord over every president, Ele é o Senhor de todos os presidentes, every prime minister, sobre todos os primeiros ministros, every king, sobre todos os reis, every governor, sobre todos os governadores, every mayor, sobre todos os every prefeitos, bishop, sobre todos os every bispos, pope, sobre todos os every papas, pastor. sobre todos os He's pastores. over all. Ele é acima de tudo. And he reigns E ele levanta from the seat of your own heart. de dentro do assento dele, dentro do seu coração. See, it doesn't do you any good to know that Jesus reigns in me. E você às vezes não tem que fazer nada bom para saber que Jesus reina em mim. You have to see him reigning in you. Você tem que ver ele reinando em você. So wherever you go, you've got the reigning one with you. Então, aonde quer que você vá, você tem aquele que reina dentro de você. Did you hear me? Vocês me ouviram? Wherever you go, Aonde quer que você vá, you've got the big boss você inside of tem you. o grande chefe, você tem um chefão dentro de você.
So we never have to be intimidated. Então nós nunca temos que estar intimidados. Important people never have to make us nervous. Pessoas importantes nunca têm que nos deixar nervosos. We've got the big one Porque nós temos inside Deus, of o us. grandão, dentro de nós. And he causes our presence to be compelling. E Ele causa com que a nossa presença possa compelir as I pessoas. believe that. E eu acredito nisso, eu creio When I nisso. need to do business with a bank, Quando eu preciso fazer negócios com um banco, you know how it is. você sabe como funciona? And everything in the bank is set up Tudo no banco é organizado to make you crawl. para fazer você engatinhar, rastejar. You need a loan, Você precisa de um empréstimo, they make you feel so poor. eles fazem você se sentir tão You know pobre. the system. Você conhece o When I sistema. walk in a bank, Eu entro no banco I expect all eyes to be on me. e eu espero que todos os olhos estejam sobre mim. And I expect some teller to run to the manager and say, I think you should come out here. E eu espero que alguém corra até o gerente e fale assim, olha, eu acho que você precisa vir aqui. Someone's here. I don't know Porque who they tem are, alguém but aqui, eu it's não sei quem somebody é, important. mas é alguém importante. I expect to be treated like royalty. Eu espero ser tratada como realeza. I expect to get what I ask Eu for. espero conseguir o que eu quero, o que eu peço. And I expect blessing to come to that bank because I've been served. E eu espero que as bênçãos venham para aquele banco, porque eu estou lá. Do you understand? Você entende? It's what you believe. É o que você crê. I believe it. Eu creio nisso. I believe Christ lives in me. Eu creio que Cristo vive em mim. I believe His kingdom has come to me. Eu creio que o reino dele veio para mim. I believe I have power. Eu creio que eu tenho poder. His power. O poder dele. Well, my power is not very special. Porque o meu poder não é muito especial. Ooh, his power. Mas nossa, o poder dele. He can Nossa, do anything. ele pode fazer qualquer coisa. Nothing is too hard for Nada him. é difícil demais para ele. He speaks and it happens. Nós falamos e His acontece. plan is being O fulfilled. plano dele está se cumprindo. And he rules E ele governa with truth com verdade and justice. e justiça. He's not cruel. Ele não é cruel, He's not hurting people. ele não machuca as pessoas, He's not crushing people. ele não está esmagando as pessoas. He's coming to them Ele está vindo até eles as a healer, como aquele que cura, as a savior, como aquele que salva, as the Lord of compassion. como o Senhor de compaixão. He comes with healing Ele in his vem com wings. cura nas suas He comes asas. and the sound of his voice Ele vem com o som da sua voz brings healing e to the traz soul. cura para a alma. So never let the words kingdom or reign make you think harshly. Então nunca deixe que as palavras do reino deixem você falar, agir ou pensar de forma duramente. Earthly kings are harsh Porque os reis terrenos são duros, because they have power. porque eles têm poder. Our king Mas o nosso rei is gentle. é gentil. Our king is O compassionate. nosso rei tem compaixão. Our king has so much power O nosso rei tem tanto poder, that he doesn't have to show off power by hurting people. mas ele não tem que se exibir o seu poder machucando pessoas. He loves them. Ele os ama, He woos them. ele vem e cuida deles. He's faithful. Ele é fiel. This is the God we serve. Esse é o Deus que nós servimos. So I'm calling you Então eu estou chamando to vocês make a specific decision tonight para fazer uma decisão específica esta noite, to live para viver a kingdom em lifestyle. um estilo de vida do reino, Knowing who you are, sabendo quem você é, knowing who is the king, sabendo quem é o rei, dying to yourself, morrendo para você mesmo, allowing him to reign through you, permitindo que ele reine através de você, making a difference in your world, fazendo a diferença nesse mundo, facing every challenge with confidence, enfrentando todos os desafios com confiança, being bold in your sendo testimony, ousado no seu testemunho. kingdom living. Uma forma de viver do reino. May your kingdom come Que o seu reino venha and your will be e done que a sua vontade seja feita on earth na terra as it is in heaven. como é nos céus. Stand to your feet. Fique de pé. Would you put your hand on your heart? Você pode colocar sua mão no seu coração? Lord, look at your people. Senhor, ore o seu povo. These are your special people. Eles são o seu povo especial.
They're serving you. Eles estão te servindo. They're leading others. Eles estão liderando They outros. carry responsibility. Eles carregam responsabilidades. You've gathered them in this conference to hear something for them. Eles se reuniram nessa conferência porque o Senhor tem algo para eles. Because we're living in important times. Porque nós estamos vivendo em tempos importantes. And your people need to do E o what seu- you have asked them to do. E o seu povo precisa fazer o que o Senhor os pediu para fazer. So we stand in your presence. Então nós entramos em tua presença. And we present ourselves to you. E nós nos apresentamos ao Senhor. We make a promise to you E fazemos uma promessa ao Senhor. that we will live Que nós vamos viver your kingdom lifestyle o estilo de vida do seu reino. through our actions, Através das nossas through ações. our influence, Através da nossa through influência. our words. Através das nossas We palavras. will allow your will that is in heaven Nós vamos permitir que a sua vontade que está no céu to be made visible on earth. seja feita visível na terra. This is where you want to be seen. É assim que o Senhor quer ser visto. You want the world to know you. O Senhor quer que o mundo o conheça. We commit to you E nós nos comprometemos com o Senhor. that we will be the presence of your Que kingdom. nós seremos a presença do seu reino. And we will be the demonstration of your E kingdom. nós seremos a demonstração do seu reino. We do this by the power of your Holy E Spirit. nós fazemos isso através do poder do seu Santo Espírito. By the truth of your word. Através da verdade das suas palavras. And for the expansion of the kingdom of God. E através da expansão do reino de Deus. Thank you Obrigado. that you allow us to do this. Porque o Senhor nos permitiu fazer isso. Thank you that you're always with us. Obrigado porque o Senhor sempre está Thank conosco. you that you will cause our efforts to be effective. Obrigado porque o Senhor faz com que os nossos esforços sejam efetivos. Thank you that as we scatter the seed, Obrigado porque conforme nós espalhamos as sementes, you will guarantee the harvest. o Senhor vai garantir a colheita. And when the day of the great harvest comes, E quando o dia da grande colheita chegar, may the fruit of our labors be included. que os frutos do nosso trabalho sejam incluídos. When you thrust in your sickle, Quando o Senhor nos confiar a The- sua foice, the harvest of our seeds will be there. a colheita das nossas sementes vai estar lá. Thank you, Lord. Obrigado, We Senhor. work to that end. Nós trabalhamos até esse fim, para We esse give our fim. lives for that purpose. Nós damos a nossa vida por esse propósito. Now let it be Então que assim seja. that by your Spirit E que pelo seu Espírito transform our minds, transforme a nossa mente. that we will see ourselves E nós vamos ver a nós mesmos in the greatness of your kingdom na grandeza do seu reino, that is not shakeable. que não pode ser abalado. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Give us a new self-image. Nos deu uma nova imagem de nós mesmos. So we see ourselves as your kingdom Que representatives. nós possamos ver a nós mesmos como os representantes do seu reino. So that we can represent you to the Para que nós world. possamos representar o Senhor para o mundo. Let it be so. Que assim seja. In Jesus' No name. nome de Jesus. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Now can you raise your hand? Agora você pode levantar as Let's suas just mãos. talk to the Lord. Vamos falar com o Senhor. Talk to the Lord. Fale com o Senhor. Make your own commitment. Faça o seu próprio compromisso com Tell him Ele. what's in your heart. Diga a Ele o que está no seu coração. Thank him for what he's O revealed agradeça to porque you. por tudo que Ele revelou a você. Talk to him. Fale com Ele. Thank you, Jesus. Open your mouth. Come Abra on. suas bocas, You're vamos lá. Spirit-filled people. Vocês são um povo Open cheio your do mouth. Espírito Santo. Let's Abra suas fill bocas. this place with the Vamos sound encher esse of our lugar commitment. com o som do nosso In compromisso. Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Thank you for you have caused us to be. Obrigado por tudo que o Senhor nos fez ser. You've given us your O Senhor kingdom. nos deu o seu reino. Thank you for that trust. Obrigado por essa Thank confiança. you for that authority. Obrigado por essa Thank autoridade. you that nothing is impossible. Obrigado porque nada é impossível. Thank you that you are on our side. Obrigado porque o Senhor está do nosso lado. We are on your side. E nós estamos do seu We are lado. one in this mission. E nós somos um com o Senhor nessa The missão. world is waiting for E o us. mundo está esperando por nós. We are those who rescue. Nós somos aqueles que resgatam. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Thank you, Jesus. Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus.